Vamos juntos então. O presidente da Câmara, Hugo Mota, decidiu pautar um requerimento de urgência para que o projeto que suspende o novo decreto do IOF, publicado ontem à noite pelo governo Lula. A votação deve ocorrer na sessão, agora já na semana que vem, segunda-feira. Para a urgência ser aprovada, é necessário o voto favorável de 257 dos 513 deputados. Com isso, o projeto pode ser analisado direto no plenário, sem precisar passar por comissões. Ele escreveu agora há pouco, tweetou, o Mota, a gente até mostrou no UOL News, ele escreveu que o clima na Câmara não é favorável para o aumento de impostos, com objetivo arrecadatório para resolver nossos problemas fiscais. Está aí a postagem do Mota agorinha há pouco. Reinaldo, e aí? Essa fala do Hugo Mota e esse encaminhamento da Câmara também pelo PDL em formato de urgência? Veja só, até ele encaminhar o PDL, se o Colégio de Líderes, enfim, pressionou portanto, para encaminhar o PDL, encaminhe-se o PDL. Mas quando ele faz esse tweet, né? Aliás, quando se criou o nome X, é curioso porque não se criou um substantivo, né, para a coisa publicada, né? Tweet. Porque xiste, né, seria esse xiste, né? Ele xistou. Xisto, né? Quando ele encaminhou, quando ele publica esse troço, é claro que ele está se alinhando com a tese daqueles que querem derrubar o decreto, né? Ele se alinha com aqueles que estão se opondo ao governo. É curioso porque no domingo ele participou da reunião e chegou a comentar que se havia chegado ali, que se havia encontrado uma forma, que era um acordo histórico, né? Antes até havia dito que era preciso ter medidas estruturantes, né? Medida estruturante, de fato, não apareceu nenhuma, porque as elites não aceitam medidas estruturantes. Essa que é a verdade. Quem são as elites? São aqueles que lucram, que obtêm vantagens com 800 bilhões que nós temos de despesas tributárias. São aqueles que se beneficiam de isenções, incentivos, desonerações, como nós já vimos acontecer nesse Congresso. Esse Congresso não corta despesa, ele aumenta a despesa. Essa que é a verdade, mas joga toda a responsabilidade pela situação fiscal, que não é desesperadora, isso também é papo furado, mas de qualquer modo boa não é, joga toda a questão fiscal nas costas do governo, né? Aliás, ontem, o Haddad esteve, podemos juntar os dois temas aqui, né? Os nossos dois primeiros temas aí. Ontem o Haddad esteve na Câmara, nós vimos a cafagestagem que aconteceu, o Nicolas ali aos gritos fazendo o seu showzinho, o Carlos Jordi a mesma coisa, falam e saem, porque falaram para as redes, não estavam fazendo debate, não é? Debate que já houve, já aconteceu debate ali, bastante duro. Não era o Aloysio Mercadante debatendo com o Pedro Malan, como aconteceu no passado, quando o PT era oposição. E o Pedro Malan era ministro da Fazenda. Não era isso, né? Não eram duas pessoas discutindo teses econômicas, não importa de que lado estivesse. Aconteceu, esse debate aconteceu. Tinha uns lances meio duros, eu vou te falar um lance que eu me lembro claramente, uma dureza. Quer ver que agressão, Diego? O Mercadante disse, por que tal coisa que o senhor está querendo, não sei o quê, não, essa sua caneta sugeriu que ele estava com uma caneta de milionário tal. Aí o Malan falou, tome, pega a caneta, eu aceito, eu lhe dou de presente a caneta, é uma caneta vagabunda. Nossa, isso era o máximo da agressão que se chegava. Agora nós vimos ontem, né? Com a falácia, eu já fui criticado por escrito por um economista, ou pelo menos um colunista bastante afamado,
porque eu questionei o superávit feito pelo Paulo Guedes, né? E, no entanto, ontem, e eu respondi, mas ontem o Haddad também lembrou, como é que o Paulo Guedes fez o superávit? As contas públicas do governo Bolsonaro, ele pagou precatório, por um acaso? Fazer superávit dando calote em precatório? Fica fácil. Arrancar 30, 40 bilhões dos governadores com o negócio do imposto da gasolina para baixar a inflação na porrada? Fica fácil. Só que quem teve que pagar os governadores, ressarcir os governadores depois foi o governo Lula. Então, não houve o tal equilíbrio fiscal fantástico do governo anterior. Isso é mentira. Isso teria de ser debatido adequadamente. Não dá para debater adequadamente porque não se quer debater nada, né? E agora, em relação ao pacote do governo, nós temos a pressão para cortar gastos. E a pergunta que eu faço sempre, e que sempre fica sem resposta, eu e qualquer pessoa que esteja disposta a fazer um debate honesto a respeito, é cortar de onde? O que é que se quer cortar? Você reparou que ninguém fala? Existe um pacote de corte de gastos que está lá no Congresso parado. Por exemplo, mexe com a aposentadoria dos militares. Esses patriotas não vão mexer com isso, não mexem. Não é? Quando se fala de corte de gastos, é o quê? Não tenha dúvida sobre isso. O corte de gastos quer dizer corte de saúde, educação e aposentadoria. O nosso aqui embaixo, né? Na parte de baixo da pirâmide. Isso. E de salário mínimo, porque pelo menos alguns economistas liberais ou ultraliberais, pelo menos têm a decência de dizer não, o mínimo não pode ter mais aumento real. Acontece que o mínimo ter aumento real, né, você ter a correção, o ganho real da aposentadoria, também é o que movimenta um pouco a economia. Né? Se você não tiver isso, você vai ter o quê? Eu não sei. Os analistas, uma frente que há, inclusive na imprensa, dá de barato que o Lula vai ser derrotado e, portanto, a oposição, a atual oposição, ganhará a eleição. Vai fazer superávit como? Vai ser vendendo, porque a Eletrobras, vendida na Bacia das Almas, e foi vendida na Bacia das Almas. Não, eu não sou contra privatizações, sou contra a privatização porca. Eu sou contra vender Sabesp abaixo do seu valor na Bolsa. Isso eu sou contra. Não, se vão privatizar, vai ser feito direito. Agora, como é que vai ser o superávit? Vai entrar o patrimônio público para fazer superávit, como entrou no caso da Eletrobras? Isso aqui não é acusação. Isso é fato. Ô, Reinaldo. Porque quando se fala de cortar gastos, não ocorre nenhuma ideia que não seja cortar gasto de pobre. Mas os pobres hoje, tem um monte de pobre contra o governo Lula. Queridos, essa circunstância não é nova na história. Não é? Conseguiram convencer muita gente que se cortar, se passar a taxar LCA e LCI, que a maioria das pessoas não tem ideia do que seja, né? As letras de crédito do agronegócio, às vezes de crédito do setor imobiliário, olha, se taxar isso em 5%, nossos pobres serão muito prejudicados. Em quê? Em quê? Né? Esses mecanismos... Diga. Não, é aquela coisa do bolo, né? De deixar o bolo crescer para depois a gente dividir. Mas aí nunca chega a hora de dividir o bolo, né? Exatamente. Você sabe que o Delfim nunca disse isso, mas de qualquer modo, essa era uma máxima que vigorava em alguns setores. Né? Primeiro cresce, depois. E hoje, na verdade, você veja, aquilo que o Delfim não disse é o que está na cabeça de muita gente. Né? Não, primeiro o aumento brutal, precisamos de um aumento brutal de produtividade para depois algum ganho chegar aos mais pobres.
Eu quero saber que ganho exatamente de produtividade você consegue, por exemplo, na área de educação, se o pobre tiver com ainda menos dinheiro do que tem. Né? A equação não fecha. Ou não fecha, como se diz Brasil afora, que em São Paulo ele fala fecha. A equação não fecha. Né? Agora, poderiam dizer, olha, a nossa proposta é essa, nossa. Então, de quem? O Ciro Nogueira ontem, junto com o Rueda, a Federação Progressista, 109 deputados, ali nós vamos fechar questão e tal, contra o pacote, não é só contra a parte do decreto, do novo decreto do IOF. É o pacote inteiro. Mas um PL, pacote também. Claro, o PDL pautado será aprovado. Não há dúvida. Aí poderiam ter, não, mas nós temos uma proposta. Acontece que eles não têm uma proposta. E eles também não falam, não, vai ser aposentadoria, vai ser salário mínimo, vai ser saúde e educação. Fale. Não, mas querem que o governo apresente essa proposta para jogar a responsabilidade nas costas do governo por alguma coisa que eles exigem, ou então dizem, ou o governo não governa. Ontem, a hora que eu vi o Ciro Nogueira junto com o Rueda, eu me lembrei de um áudio que vazou do Ciro Nogueira, dando uma palestra ao mercado financeiro no dia 31 de março, aliás, uma ótima data, para dar uma palestra. Né? E ele diz que, na prática, ele está dizendo o seguinte, não importa o que o governo vai apresentar. O Lula está na lona e nós não vamos permitir que o governo se recupere. É claro que ele diz, com medidas erradas. As medidas certas seriam quais? Né? A gente tem esse áudio aí, né? Eu vou usar alguns áudios e um vídeo hoje que os meninos lá da Coisa prepararam, mas eu estou em todos os lugares e podemos usar. Porque ele é muito ilustrativo, né? De uma disposição. A disposição não é cortar gastos, é mentira. Porque se fosse cortar gastos, nós temos muita coisa para cortar mesmo. Não é isso. A disposição é impedir o governo de governar. É fazer chegar ali, é tentar antecipar o resultado da eleição. Eu já vi isso antes. Não deu certo, mas depois deu crise. Né? Porque tentaram inviabilizar também a Dilma ali na reta final do primeiro mandato, mesmo assim ela ganhou. Mas a crise permaneceu. E deu no que deu. Né? Então, já vi isso em 2005 no Mensalão. Também não deu certo, mas estão tentando agora ver se dá certo. Né? Acho que vale a pena a gente colocar o áudio. Tá? O som não está exatamente muito bom, mas dá para entender muito bem. Vamos lá. Mas o Congresso vai ser o dito de contenção das medidas que eu acredito que o governo vai querer tomar daqui por diante para tentar reverter de forma errada a questão de popularidade. O governo, hoje, eu considero o processo de desgaste dele irreversível. Mas o Congresso não pode ter certeza que vai conter qualquer tipo de medida para tentar reverter de forma equivocada essa questão de popularidade. Eu acho que o nosso grande desafio agora é fazer essa transição até 2026. Transição. Entendeu? Uhum. Vamos levar até a transição que ele fala, veja, a transição até 2026. Né? E fique certo que nós, do Congresso, vamos conter qualquer medida equivocada. Aí alguém, um simples da alma, poderia dizer assim, então, ele falou das medidas equivocadas. Ô, Diego, você acha, né, que o Ciro Nogueira proporia ao governo alguma medida que ele, Ciro Nogueira, considerasse adequada para que o governo se recuperasse? Então, pensando que o governo representa o Brasil e ele deveria representar os interesses da nação como senador, sim, mas aí eu estou sendo poliana demais, né, Renan? Exatamente. Exatamente. Portanto, ali é um anúncio de oposição sistemática
mesmo o partido dele tendo ministério, o União Brasil tem 3, e, portanto, os 2 partidos ontem com 4 ministérios, anunciando, não, nós não vamos aceitar nada. Em última instância é o seguinte, nós não vamos aceitar nada que venha daí, não importa o quê. Qual a proposta de corte de gastos que vocês têm? Nenhuma. Nós queremos derrubar o governo. Tanto isso era explícito que ele falou que, por ele, né, e o Rueda deu um risinho, eles entregam os cargos. Né? Vamos ver. Sim, o PDL vai ser aprovado, não tem a menor chance de não ser, a menos que alguma negociação de urgência, eu quando duvido. Ô, Reinaldo, agora há pouco a ministra Gleisi Hoffmann tuitou, foi agorinha, até recebi aqui da equipe dela a mensagem, eles sempre mandam, né, quando ela posta alguma coisa nas redes sociais, o novo decreto do IOF, ela disse que sinaliza o empenho do governo no diálogo com o Congresso para garantir o equilíbrio das contas públicas. O novo decreto atende questões apontadas pelos líderes e é necessário para execução orçamentária dentro do arcabouço aprovado pelo Legislativo. Apresentamos alternativas ao decreto original exatamente por entender que temos responsabilidades compartilhadas. Junto com o novo decreto, apresentamos medidas de justiça tributária para que setores que têm altos rendimentos e estão isentos ou pagam pouco, passem a pagar. A eventual inviabilização destes ajustes terá impacto negativo muito forte para todo o país. Ela está tentando passar a bola, né, responsabilidade para o Congresso. Será que consegue? Bom, mas a responsabilidade pela derrubada é do Congresso. Sim. Né? Só não acho que, infelizmente, não acho que isso vá mudar o destino da parte do pacote que tem a ver com o decreto. Depois tem a medida provisória. Né? E lembrando que isso foi combinado com a cúpula do Congresso. Isso foi combinado com a cúpula do Congresso e se roeu a corda. Miseravelmente, o governo ficou a ver navios. Né? Porque existe essa articulação, insisto, que é de natureza eleitoral. Né? Quando o Mota falou que queria as medidas estruturantes, e ele próprio chegou a lembrar das despesas tributárias, que são as isenções, etc., né? Muitos falaram, olha aí, pode ser um caminho. Eu cá, comigo, ri por dentro, né? Porque o Congresso vai fazer o quê? Um Congresso está lá, cheio de lobista, que representa esses setores. Quem são os lobistas do salário mínimo? Quem são os lobistas da saúde? Quem são os... Saúde, que eu digo, saúde para o pobre. Quem são os lobistas da educação? Quantos eles são? Ao passo que quantos são aqueles... Porque, por exemplo, o agro é um setor muito incentivado. É pop. Alguém vai querer mexer com isso? Essas letras de crédito agrário, quando... Atenção, isso está custando de isenção coisa de 41 bilhões por ano. E há números indicando que coisa de 70% desse dinheiro não está indo para o agro. Não está indo para o setor imobiliário. Que, aliás, vai muito bem, felizmente, em razão da retomada do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente vive uma certa loucura, que é o nome que isso tem, né, com todas as vênias aos loucos, né, porque esses setores não estão perdendo. Eles estão ganhando. Então, o que se tem aí, na verdade, é uma coisa de natureza ideológica, sim, também, que tomou conta do país, não adianta, né? Muito forte, que leva a essa determinação, né, de derrubar o governo. Né? Se não derrubar agora, e não veria um problema nenhum nisso, né? Mas, de qualquer modo, causa turbulência, mas de fazer o governo se arrastar
até o processo eleitoral, e você nem ter uma eleição exatamente, você ter uma espécie de plebiscito com o governo no seu pior momento. É essa a determinação, não é debater nada. Porque eu insisto, essa gente que está falando em corte de gastos do governo não apresentou proposta nenhuma até agora. Não tem. E não está votando o que tem lá no Congresso para cortar gastos. Isso é um fato. Você pode odiar o governo Lula quanto quiser. Governo que mandou, incentivou artificialmente a economia. Eu não acho, eu não adoto essa tese, mas, enfim, que seja lá o que for. Né? Mas que é um absurdo você ter 800 bilhões de despesas tributárias? Então vamos nos debruçar sobre isso. Mas quem que topa debater isso? A distorção, estamos vendo, a distorção na LCA, na LCI, nas letras de crédito do agronegócio e imobiliário, essa distorção é evidente. Concorre, inclusive, para levar juro. A hora que você vai tocar nisso, né? Não, porque olha só, o governo tal, aumento. Né? Devem estar chocados. O lobby das bets hoje, por incrível que pareça, é um lobby grande. Até saiu definição da CPI das bets agora há pouco, viu, Reinaldo? Nem Virgínia, nem mais 15, ninguém foi indiciado. Terminou em pizza a CPI das bets. Não, sim, claro. Foram lá para fazer selfie. Né? Fazer selfie e, eventualmente, aumentar o seu cachê. Né? Nós vimos, uma coisa absolutamente constrangedora. Né? Então, a única medida que, de algum modo, alude ligeiramente aos pobres é o negócio das bets, mas que não vai chegar, não vai tirar dinheiro de pobre, né? Obviamente. Né? O resto não. O resto não. O resto é fazer com que os ricos paguem um pouquinho mais. Mas um dos países mais desiguais do mundo, né, não aceita isso, senão nós não ostentaríamos essa condição, né, que, pelo visto, deixa tanta gente orgulhosa. Né? É claro que é uma situação difícil. A gente vê a Gleisi Hoffmann, a ministra das Relações Institucionais, com uma abordagem, mas que isso não é contra ela que eu estou falando, é só uma situação de fato, mas que é uma abordagem da derrota. Isso não é uma abordagem vitoriosa. Né? É uma abordagem da derrota. E é incrível como, em face das dificuldades todas que existem hoje de lidar com as redes e da forma como está o debate, também de uma imprensa majoritariamente contrária, porque o governo não consegue dizer com clareza algumas coisas, e quando diz também não tem o devido espaço. Né? Fica parecendo que é um governo louco para tributar para ferrar a vida dos mais pobres. Quando parece novela mexicana, né? O que esses que se apresentam como vitoriosos no debate defensores da não taxação querem justamente cortar recursos dos mais pobres. Desafia que alguém prove que não é isso. Né? Não, porque o governo incentiva a inflação, na verdade, pune os pobres. Não, essa é outra coisa. É de orçamento que querem falar? É de parcela do orçamento que vai para onde? Vamos tratar disso? É o que deixa de entrar, né? Deixa de entrar como receita, porque tem um monte de gente na mamata, que, sob o pretexto de incentivar a economia, estamos estimulando o mercado imobiliário de Miami, ou de lanchas, ou de casa em Angra, ou de sei lá o quê. Que tem. Né? E insisto, tem um pacote de corte de gastos lá que está parado. Mas aí vem, porque o governo, o Congresso. Aliás, a parcela do que o Congresso está disposto a dar em emendas é qual?
dos Claro. 54 bilhões de emendas, quanto é que o Congresso está disposto a dar para compartilhar o esforço fiscal? Né? Agora, visivelmente, acho que é hora do presidente Lula entrar nessa negociação. Né? Que não entrando também, né, é visível que o Haddad ontem, sim, o Lindbergh, os petistas estavam ali, fizeram a defesa do ministro, né, O Reinaldo. mas o Mota como um aliado, né, um dia desses o Lula disse num evento, Mota, você, uma das melhores coisas que surgiram no cenário político e tal. Evidente que o governo levou uma rasteira. Quando eu digo levou uma rasteira, ele... não me restou, eu estou aqui, eu sou um porta-voz do Colégio de Líderes. Estou aqui para isso, perfeitamente. Mas não com esse tweet, né? Com esse tweet é carimbar a derrota do governo antes dela acontecer. Também. Veja, não é um esforço de negociação, não é um esforço de intermediação. Ele se colocou de um lado, né? Sim, claro, evidente. Né? E aí, como ele tem resistido a algumas investidas da extrema-direita no que diz respeito à anistia, não sei o quê, então fica ali numa espécie de compensação. Só que as coisas não são dessa natureza, né? Porque nós estamos falando de assuntos muito graves, que podem criar crise muito séria. Né? Bom, e se chegar... Então não se vai cumprir o arcabouço. Bom, não vai cumprir o arcabouço, vai acontecer o quê com o dólar? Vai acontecer... mas é isso que querem. É isso que querem. A ideia, como nós ouvimos da voz do próprio Ciro Nogueira, é o que ele chamou de fazer a transição até 2026. Fazer a transição até 2026 significa eleger o presidente antes da eleição. Que, para ele, tem de ser o Tarcísio. Né? E só não é o Tarcísio hoje o escolhido da direita para ir para a eleição porque o Bolsonaro não deixa. Né? Se não, seria. Não sei até quando ele vai conseguir segurar isso. Enquanto isso, o ministro da Fazenda, o Haddad, disse hoje que as medidas tributárias podem gerar uma arrecadação extra de até 20 bilhões de reais. E ontem, Reinaldo, houve aquela confusão toda lá na comissão da Câmara. Não sei, a gente tem imagens, né? Não sei se você quer o áudio também para ver como é que foi. Foi uma baixaria, né? Enfim, acho que já passou bastante. Eu acho que a gente... Assim, foi uma baixaria tal que o Nicolas e o Jordi, eles vivem disso. Eles vivem disso. Vive do Jordi mentindo, enfiando o dedo na cara do ministro, chamando de você, não que tem que chamar o ministro de senhor, mas existe um decoro no Brasil a respeito disso, né? Do que é intimidade, do que não é, né? Do que é proximidade, do que não é, do que é respeito, do que não é. Isso não tem a ver com a palavra, não é intrínseco à palavra, mas até porque você, originalmente, é que era o tratamento respeitoso. Mas a gente tem um contexto que explica a escolha das palavras. Né? Dizendo, estudou 2 meses de economia, é mentira. O Haddad tem doutorado em economia. Não estudou 2 meses de economia. E outra, o currículo dele não estava ali. Mas a ideia é a ofensa pela ofensa. Não tem debate nenhum. E eles vivem disso, eles fazem o seu nome com isso. Né? Mais uma vez aparece esse Nicolas como o cara que determinou o ritmo do andamento de uma comissão em que coisas deveriam ser esclarecidas e debatidas. E a ideia é, eu não vim para debater. Sabe quem fazia muito isso, tentava fazer no passado? O Jair Bolsonaro. E por isso ele era um marginal na Câmara. Em 96, eu fui coordenador de política da sucursal de Brasília da Folha.
você ia ao Congresso, ele era o cocô do cavalo do bandido. Ninguém dava bola para ele. Era tratado de maneira folclórica. Porque você tinha um Congresso com todos os seus problemas, você tinha um Congresso que estava preocupado com o andamento real das coisas, ainda que houvesse disputas sérias entre governo e oposição, muito duras, né? Mas havia um objeto sendo debatido. Hoje não há. Hoje não há. Né? Essa gente dá o tom do debate. São usados como a fachada circense, convênias todas de mau circo aos artistas de circo, mas são usados para fazer esse picadeiro ruim, mas atrás vem a banda sênior, né? Porque depois daquele espetáculo, quem é que foi dar a coletiva? Estamos aqui juntos, tá? Ciro Nogueira e Rueda. Né? Esse sim. Dizendo, e o Ciro chegou a dizer que vamos discutir também os gastos do judiciário. Quero ver. Quero ver. Não vai. Não vai discutir nada. Porque a ideia não é discutir nada. Né? A ideia era impedir o Haddad de falar. Tentavam... Quem entrou em embates dessa natureza e ganhava todas, e aí era xingado, que agressivo, era o Flávio Dino quando ministro da Justiça. Mas virou recorrente agora, né? Foi a Marina, agora foi o Haddad. Tem, mas vai ser... E quantos forem lá? E quantos forem lá? Não é para debater nada e não existe ninguém para botar ordem nesse tipo de coisa. Infelizmente, o mandato do Mota, no mandato do Mota, não estou dizendo que ele patrocine isso, ele até já se manifestou contra, mas não adianta nada. O Arthur Lira conseguia impor ali uma certa disciplina, até porque tem um temperamento de ultranatureza. O Mota, pois não é para apresentar cartazinho, não sei o quê, não adianta. Virou um circo ruim. Né? Essa é a situação. Temos de reconhecer. Né? E temos de reconhecer, não vai aqui nenhuma crítica à condução da ministra Gleisi, porque eu acho que ela está fazendo esforço danado, mas o fato é que essa articulação, quer dizer, o governo perdeu o pé dessa situação, né? E acho que é chegada a hora de o Lula se manifestar. Ou então, não se manifestando, prepara a saída, né? De uma maneira que seja menos traumática possível. Porque como está, evidentemente não dá. Né? Vamos ver. A luta é por inviabilizar o país. Desculpa te